A gente vai continuar resolvendo aqui a partir da questão 61, só que antes disso eu quero mostrar para vocês que eu comecei a gravar esse vídeo daqui de tarde, então como eu tinha falado, houve conversa, houve muito barulho e assim, isso aqui não é para ser uma bagunça tão grande assim, então eu parei o vídeo, sei lá, vamos ver com quanto tempo, vou dar uma olhada aqui. Apertei o Windows R e o Windows E ao mesmo tempo, que beleza. Tá? Eu tenho o vídeo gravado aqui. Iniciada a gravação, a gente tá no gabarito aí, questão 61. Vamos ver o que ele quer. Eu acho que era claro que é tudo isso daqui. Vai, force. Que é 2.5. Então, porcaria tem gabarito, então a gente já tá feliz, né? Expandindo as suas habilidades. Então, tá, eu não lembro o nome dessa. Tá aí exatamente o que eu fiz, uns 40 e poucos minutos de vídeo. Então, assim, eu disse pra vocês que se eu fosse gravar, se desse algum problema com o vídeo que eu tava gravando, eu ia mostrar. Se eu fizesse alguma questão ali antes de gravar aqui, eu iria comentar com vocês, porque o objetivo do vídeo é mostrar tudo. Então, como teve a parte do barulho, como teve muita conversa, e muita conversa assim nem é tanto, mas ia aparecer no vídeo e eu comecei a falar muito alto, comecei a ter problema para resolver as questões justamente porque eu estava preocupado com esse som demais. Mas foi uma situação muito atípica, não é o comum de acontecer, mas aconteceu, né? De ter muita conversa ali perto do meu quarto, então, enfim, isso acabou me incomodando um pouco. Eu parei o vídeo, inclusive, desisti de gravar. E agora o que eu vou fazer? Eu não vou fingir, né, que eu não fiz as questões. Eu não vou fingir, ai, nossa, eu não, não faço ideia de como é que eu resolvo essa questão. Eu cheguei até a questão 68, na verdade eu não resolvi ela, né? Eu parei o vídeo aqui porque eu achei que não tinha como continuar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar tudo isso daqui. Já faz alguns dias que eu gravei isso, então não tá fresco na memória. Deixa eu só juntar as coisinhas aqui. Eu vou apagar e a gente vai começar de novo, tá? Obviamente, assim, quando eu resolvi da primeira vez eu não errei nenhuma questão, tá? Mas pode que aconteça hoje, e também era de tarde, fez um dia meio quente, então a tarde estava bem abafada, então eu já não tá, eu já não tá no meu ambiente natural, né? Tá quente demais, tinha conversa, tinha muito barulho. Então não tava muito bem, sabe? Foram 45 minutos bem desgraçados assim gravando o vídeo. Então agora, aproximadamente 45. Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver as questões de novo, tá? Eu não vou comentar nada, não vou deixar minha resolução ali e só comentar por cima, porque eu acho isso escroto, não tem sentido nenhum fazer isso nesse vídeo aqui. Então vamos começar de novo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu tive dificuldade nesse começo aqui. Essa 61 aqui, eu tive dificuldade por conta de traduzir esse enunciado aí já me ferrou um pouquinho de início. Então já comecei fazendo cagada bem no começo do vídeo. Ah, falando em vídeo, outra coisa. Faz um mês que eu tô tendo que tá me enchendo a paciência as porcarias das propagandas no YouTube. Agora vocês não estão vendo nenhuma aqui porque eu acabei instalando aqui no Microsoft Edge ali um bloqueador de anúncios que é esse aqui, o Blocking Origin. Este aqui funciona, tá? Bloqueia todas as propagandas. Ah, mas e como é que é quando tem propagandas? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Chrome. Vamos abrir que ele não tá com esse bloqueador porque o Google não permite que essa porcaria funcione direito. Aí tu abre o YouTube. Não vai me dizer que a porcaria instalou aqui também, a extensão. Não instalou. Mas teoricamente, quando tu abre o YouTube, já é para aparecer um monte de propaganda na frente. Agora, para me desmentir, aí o infeliz faz o quê? Não mostra nenhuma. Olha só que coisa bonita. Eu não vi nenhuma propaganda. Vamos recarregar a página aqui, porque
Aí o cara passar de mentiroso, né? Aí, obrigado. Esse tipo de coisa aqui e uma propaganda a cada 2 minutos nos vídeos. Então isso é lamentável, é uma desgraça miserável que eu não consigo conviver com. Eu tô tão acostumado, tantos anos usando o YouTube com um bloqueador de anúncio, que esses últimos meses ali que eu tive que usar sem, cara, foi horrível, porque parou de funcionar o bloqueador que eu tava usando, então, assim, uma desgraça completa essas propagandas a cada 2 minutos. Imagina um vídeo longo que tu tá assistindo. Claro que não é todo vídeo que tu vai ter uma propaganda atrás da outra, mas a maioria deles, quando o canal é conhecido, é assim. Então, aqui tá as coisas que eu assisto praticamente. Algumas outras são recomendações desse tipo aqui, porque eu queria aprender inglês, aí eu pensei assim, eu sou muito preguiçoso e eu quando estou almoçando ou jantando ali eu gosto de assistir alguma coisa, né, no YouTube e tal. Então eu pensei, bom, já que eu quero aprender inglês, eu vou me forçar a assistir conteúdos em inglês. Pouco importa o que seja, desde que eu conheça, né? Desde que eu entenda um pouco sobre o assunto. Então jogos, coisa comum, cotidiana na vida, react de filmes que eu já assisti. Então é tranquilo, né? Tu entender o que a pessoa tá falando, ou pelo menos começar a entender o contexto ali, né, das coisas. Daí foi assim que eu comecei. Como eu sou muito preguiçoso, eu sabia que eu ia ficar procrastinando, então eu me forcei a só consumir conteúdo americano, pelo menos a maioria dele, né? Pra conseguir aprender um pouquinho de inglês. Obviamente que, pô, tem de tudo, né, cara? Mas eu sempre foquei mais em jogos e esse tipo de coisa, assim. Então tem funcionado pra mim, funcionou perfeitamente. Ah, eu tô cansado, vou assistir alguma coisa no YouTube. Vai ser em inglês. E quando eu aprender inglês, eu vou procurar outro idioma que eu tenha algum interesse e vou me forçar a ficar só nisso. Inclusive os videozinhos, essas videozinho curto, bobo aqui, também tem que ser em inglês. Porque se não for, aí tu tá perdendo tempo, né? Tu tá procrastinando, mas tá perdendo completamente o tempo de vida que tu tem. Então, pelo menos eu tô aprendendo um idioma novo. Hoje em dia já consigo entender pelo menos 80% do que está acontecendo, do que as pessoas estão falando no vídeo. Eu consigo pegar ali uns 80%, vai, né? O que é ótimo, então, inclusive essa parte aqui de vídeos que é pessoas jogando ou reagindo a um filme, comentando em cima, a pessoa está comentando com o que ela usa no dia a dia, o inglês do dia a dia, não é um negócio muito formal, assim, o que tu geralmente aprenderia, né, a parte mais lógica da coisa, como as frases são formadas, a estrutura toda. Não, tu aprende o que a pessoa conversa no dia a dia e isso é bom, tu aprende as gírias e esse tipo de coisa. Então, minha recomendação aqui para a questão do YouTube é no Google Chrome, não, pelo menos pelo que eu vi, não está funcionando esse Block Orange, mas em qualquer outro navegador, em teoria, é para funcionar. Eu estou usando essa porcaria aqui da Microsoft porque isso aqui eu acho que não tem como tu tirar, pelo menos não com facilidade, não tem como tu desinstalar isso daqui do Windows. Tem recursos que rodam em segundo plano para outras coisas também. Então se tu desinstala essa jossa aqui na força bruta, sem conhecer muito bem as coisas, tu acaba prejudicando a outros aplicativos que estão rodando em segundo plano, que usam recursos que isso daqui também usa. Então quando tu desinstala essa porcaria aqui, tu acaba desinstalando outras coisas. Então deixa ele aí, não é o pior navegador do mundo, tá? Tu consegue configurar ele do teu jeito, deixar as abas que tu quer. O buscador tu consegue deixar como se fosse com o Google. Então, sim, não é o pior navegador do mundo, não é o mais pesado. Fica aí essa porcaria, até porque ele funciona, esse bloqueador de propaganda aqui, né, que é o Block Orange, e para mim já é o suficiente. Tá resolvido o meu problema. Então, se tendo dito isso, agora a gente pode continuar aqui e ser feliz, porque eu fiquei uns 3, 4 dias, acho que, sem gravar, então vamos voltar. Lembrando que pouco me importa ter decorado as questões, não tô nem aí, eu não fiquei pensando, a resposta 61 é 12,27. Não, a gente vai fazer de novo, todo passo a passo, vou ler as coisas. E é isso aí, não tem essa de querer decorar nada, tu tem que entender
o método, né, o passo a passo que tu tem que fazer, mas tem que estar preparado para qualquer questão. Então, vamos lá para os exercícios 61 e 62. Use a relação entre distância, rate, aqui é velocidade, tá? Eu nem sei se se pronuncia assim, mas tá aí. Velocidade, no nosso caso, e tempo. E eu tenho que distância é igual a velocidade vezes o tempo. E, se tu não entendeu, volta lá no exemplo 6 desse livro aqui, que tu vai encontrar a resposta. Eu não me lembro se eu mostrei como obter esse livro aqui, eu acho que eu não mostrei. Mas no próximo vídeo, se eu me lembrar os passos que eu segui até encontrar esse livro, porque assim, peguei meio no aleatório, sabe? Peguei o que deu para encontrar, a versão que eu consegui achar mais fácil ali fazer o download. Se eu não me engano, nem foi tão simples assim de fazer isso, mas eu vou deixar para vocês, talvez alguém tenha interesse. Então, beleza? O que a gente vai usar e o que me deu um certo trabalhinho de identificar foi isso. Espera aí que agora ele foi muito para cima, cara. Por quê? Porque eu não sei. Ah, não, ainda ficou a 60 aqui. Aqui é 61, tá bom. Então, beleza, então tá certo. Então, 60. A relação que ele estava falando ali é distância igual a R vezes T. De onde é que isso aqui saiu? Importa pra gente? Na verdade, não. Tu tem os dados, tu só tem que substituir aqui e tu chega na resposta. Não precisa saber de onde é que isso aqui surgiu. É simplesmente uma equação como qualquer outra que a gente já usou, porém não custa nada. Isso aqui é velocidade, tá? Traduzindo para o nosso bom português, velocidade igual a distância sobre o tempo, ou variação da posição sobre a variação de tempo, tá? Mas saiu daqui e a única diferença é que em vez de usar o V, ele usa o R e é só isso. E aqui ele só isolou o D. Foi só isso que ele fez, tá? Multiplicou os dois lados por T. Então ele ficaria com D igual a VT ou RT no caso dele. Então, só estou mostrando aqui porque os dois enunciados vocês já vão ver que isso aqui vai tratar de velocidade, tempo, distância percorrida e essas coisas. Então, como é que vamos fazer isso daqui? Vou só apagar essa parte que isso aqui não é importante. Traduzir essa porcaria. Letra A, desculpa. Tá vendo? Ainda bem que eu não lembro dessas coisas, nem faço questão de guardar isso aqui na memória, né? Resolva, então ele quer que a gente isole o R, tá? Então seria velocidade, isolar a velocidade. Então, eu tenho aqui, se tu olhar, eu tenho já o R vezes T. A única coisa que eu tenho que fazer para isolar o R é desaparecer com esse T. O que eu faço? Divido os dois lados aqui por T. Então eu já vou deixar o R certinho no canto dele. Vai ficar R igual a distância sobre o tempo, ou velocidade igual a distância sobre o tempo. Então já fica deste jeito. Então vou colocar letra B aqui. Vamos verificar o gabarito, sempre, né? Não é porque tu acha que a tua resposta está certa que ela está correta. Então, R igual a D sobre T. Vamos voltar para cá. E o que ele quer na letra B? Isso aqui me tomou um tempo para traduzir essa jossa aqui. Eu tive que escrever, eu não entendi muito bem as coisas. Mas o que quer dizer? Que em 2006, Sam Harnish, essa porcaria, quer dizer, venceu a Indianapolis 500 Indianapolis 500, tá? Em 3 horas e aí 10 minutos e 59 segundos. E ele te dá o valor disso aproximado, tá? Em horas, 3.183 horas. Encontre a velocidade média, tá? Esse rate ser a velocidade média, ou da velocidade da distância total dos 500 milhas aí. Então, tenth of mile per hour. Milha por hora. Tá. Ele quer que arredonde no final, né? Esse round e arredondar para o mais próximo
tenth. Isso aí eu não entendi 100%, acho que na tradução foi, mas é uma casa decimal, tá? Se eu não me engano é para ficar com uma casa decimal. Isso que eu fiz e acertei de primeira sem problema, mas tive problema para traduzir essa jossa aqui. De qualquer forma, o cara correu lá essa porcaria aí de Fórmula 1, acredito que seja, ou sei lá, carro, qualquer coisa assim. Ele gastou 3 horas, 10 minutos e 59 segundos para percorrer as 500 milhas. Então a distância que ele percorreu foi 500 milhas e o tempo em horas é 3.183 horas. É simplesmente substituir os dados que a gente tem. Quais são eles? A distância, 500 milhas, 500 mil, e o nosso tempo, que já está dado ali. Eu não tenho como representar esse aproximado aí, vamos deixar assim, como igual, tá? A gente não vai usar as 3 horas, 10 minutos, não, a gente vai usar esse valor que ele colocou entre parênteses, que é 3.183. 3.183 horas. Não sei porque o R não precisa, deixa assim. Ok. Bom, agora para descobrir a velocidade ou o rate aí, a gente só tem que substituir os valores que a gente já tem. Então, a gente sabe que o R é igual a 500 milhas sobre... Na verdade, eu não preciso, eu posso indicar no final, tá? Eu não preciso colocar as unidades aqui, a gente só tem que fazer a divisão e depois indica que é milhas por hora. Então, dividido por 3.183. Tô curioso se eu copiar isso desse jeito, 3.183. Se eu copiar e colar na calculadora, será que vai? Acho que não vai, né? Eu já tentei antes com outro, ele não... Foi. Maravilhoso. Bom, descobrimos algo novo aí. 500 dividido por... Mas o ponto não vai. Então, se eu colocar vírgula, será que vai? É, quem sabe? O sinal de dividido ele entendeu. Vamos lá, de novo, calculadora. Foi, agora ele entendeu vírgula aqui. Beleza. Aprendemos algo novo. Vamos copiar esse valor, vamos copiar um pedaço. Nossa, isso aqui vai me poupar um tempo muito grande. E o meu R está aqui. Vamos colar aqui. Pronto. Isso é milhas por hora. Só que ele pediu para arredondar, tá? Então, para o número mais próximo aqui, uma casa decimal. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho zero, como daqui do zero para direita os outros a gente vai abandonar. Quando tu arredonda um número, tu vai olhar para o primeiro que vai ser abandonado aqui, né? Que está mais próximo do zero. Se ele for maior ou igual a 5, tu joga eles fora, obviamente, vai tudo embora de qualquer jeito. Mas por ele ser maior ou igual a 5, tu soma 1 ao que vai ficar, né? O anterior, então 0 mais 1 dá 1. E é simples assim a regra de arredondamento. Então, aqui eu só vou voltar para o ponto, que é o nosso padrão. Mas quando eu for usar a calculadora, agora eu sei que eu posso simplesmente copiar e ela entende o sinal de dividido. O que me impressiona muito para essa calculadora vagabunda do Windows aí. Mas poupa um tempo gigantesco pra gente aqui de eu ficar digitando. E foi uma curiosidade de agora, assim, falei, pô, e será que? Tá vendo? Essas coisas é bom a gente ter essas perguntas, a gente tentar respondê-las também. Então, será que? E deu. E letra B, 157.1 mph, que é milhas por hora. Eu escrevi desse jeito porque a gente está acostumado com o formato, por exemplo, quilômetros por hora. Tá, então, o jeito como a gente representaria seria assim, né? Então, seguindo este padrão, eu acabei escrevendo daquele jeito ali, mas é mph, a gente só muda aqui, né?
Bota um P aqui no meio, milhas por hora. Ah, mas tu não teve essa dificuldade quando tu tava resolvendo, outra vez tu não errou também? Errei, mas não me lembro de tudo. Não tem, cara. Não faço a menor questão de lembrar essas coisas, pô. Não faz, não me adiciona em nada na vida. Pelo menos por hora não. Vou então, letra B tá aí. 62 agora. Se eu não tivesse apagado, né, a gente não ia precisar digitar na jossa do site do chat GPT lá, né, a gente ia ter a resposta das pares. Mas essa aí não seria a experiência completa, então a gente dá um jeito também nessas. Então a 62 é: resolva D igual a R vezes T para T, ou tempo, né? Então eu tenho meu D, que eu vou ter que botar a letra A de novo, para não me esquecer. Distância é igual a rate, ou velocidade, vezes o tempo. Pronto. Quer que isole para o T. O que a gente vai fazer? Dividir os dois lados por R. Então, vou ter T igual a D sobre R. Simples assim. E agora? Não, por enquanto é isso, tá? Essa daí ela é tão simples que não tem por que jogar no chat, no Gemini lá ou qualquer outra porcaria. Uma coisa dessas, né? D igual a R vezes T. Mas beleza, então a gente sabe, né? Dividiu por R, fica com D sobre R. E agora a letra B, que é o que importa. Então em 2006, o Jimmie Johnson venceu a Daytona 500, que também 500 milhas, com a velocidade média de 141.734 milhas por hora. Então nesse caso ele deu a velocidade para nós, ou o R, né? 144, se eu copiei certo, não, 141. 141, olha que porcaria, 734 milhas por hora. Então aqui ele deu a velocidade. E obviamente, ó, se ele mandou a gente isolar o T, isso segue o padrão, né? A gente tem que observar isso. Na outra questão, na 61, ele mandou a gente isolar o R. E aí no problema ele deu pra gente o D e o T. E a gente já tinha pronto aqui, né? Isolamos o R, ele deu os outros dois valores e mandou a gente calcular o R. Nesse caso aqui, ele mandou a gente isolar o T, aí ele vai dar a distância, que é 500 milhas, a gente já sabe, né? E o R, ele já deu a velocidade pra gente, então simples assim. E o D a gente já sabe que é 500 milhas, essa corrida aí. Se a Daytona 500 vai ser o quê? 500 milhas. Basta encontrar a porcaria do tempo, né? Então ele deu a velocidade. Agora, encontre o total de tempo que ele gastou para completar a corrida se a distância total é 500 milhas. Arredonde para nearest, isso aqui deve ser próximo, né? O próximo 100. Aqui 100 seria 100. Então essa palavra passou batido, tá? Quando eu fiz. Mas daí seria com duas casas decimais, tá? Tu arredondaria para duas casas decimais e é simples assim. O valor do tempo em horas, né? Então é simples, é só fazer a conta. Não tem coisa mais tranquila do que essa, que é só substituir os valores. E se tu chegou até aqui nesse vídeo, né, assistindo os outros, tu já entendeu o quão importante é tu se acostumar a fazer essas substituições. Porque agora tu sabe que o teu tempo é a distância dividido pela velocidade, é o teu D dividido por F. Só que o teu D é 500, tu sabe disso, então tu pode substituir um pelo outro. Eu até vou escrever aqui, D sobre R, né? Eu falei F em algum momento, foi um erro. Então teu tempo, agora tu tem
um D aqui, mas tu sabe que D é igual a 500. Então tanto faz um ou outro, tu vai usar o que é mais conveniente para ti. No meu caso aqui é o 500 e não o D, porque eu preciso encontrar o valor de T, então o mais conveniente é usar o 500. E o meu R, mesma coisa, tu pode tranquilamente substituí-lo aqui embaixo por este número pequenino. Tá vendo que enquanto está manipulando a tua equação, fazendo multiplicações, divisões, isolando coisas, é muito melhor tu deixar o R do jeito que está aqui, tão pequenininho, né? Ao invés de tu substituir ele por esse valor aqui. Então, tudo depende do momento. E agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai trocar esse ponto por vírgula, vai copiar isso daqui, jogar na calculadora, agora que a gente sabe que ela faz isso, ela aceita. E vamos ver o que sai. Então, deixa eu copiar aqui uns valores, não, né? Não precisa tanto, assim tá bom. Então ela devolveu isso aí para nós. Nossa, que conveniência muito agradável é essa, cara. Poder copiar as coisas e colar. Só vou mudar isso aqui para ponto, para seguir o padrão deste livro. Tá, ele quer 2 casas decimais. O que significa isso? Bom, a partir do 2 para cá a gente vai descartar tudo. Bom, então vamos olhar para o primeiro que vai ser descartado aqui, ó, que está mais próximo, está do ladinho do 2. Isso aqui é maior do que 5. Logo, descarta tudo. E como aquilo era o 7 maior do que 5, tu adiciona 1 ao 2. Soma mais 1. Então, vai ficar 3 aqui. Pronto. Isso horas. Então o tempo aproximado que ele levou para completar o circuito foi de 3,53 horas. E tem como verificar isso? Não, não tem. Vamos ter que recorrer ao chat lá. Qualquer porcaria que seja. Só abrir outra aba e fechar isso daqui para não ficar consumindo. Agora, onde, cara? Putz, onde é que eu deixei? Tá no segundo aqui. Vamos abrir o DeepSeek, que vai me incomodar, né? Vamos abrir o Bard aqui, ou o Gemini, qualquer porcaria assim. É que eu não tava usando esse navegador, tava usando o Google Chrome, porque agora eu tenho um computador que tem 32 GB de memória RAM, então eu não preciso me preocupar com memória. 24% de uso da memória. O OBS está gastando 717 MB, isso porque agora ele foi. E é nada, né, cara? Ó, o Microsoft Edge lá tá com 400 e pouco porque ele tá meio que em segundo plano aqui, né? Então ele fica assim, quando a gente tá usando ele consome um pouquinho mais. Mas enfim, não é nada, né? 32 GB de RAM, foda-se o que esses programas usam e não chega a incomodar em nada. Então, eu posso usar o Chrome, mas como eu não tenho como usar a porcaria da extensão no Google Chrome, porque adivinha só, o YouTube é do Google, então não é conveniente que exista uma extensão no Google Chrome que bloqueie as propagandas do YouTube, porque eles ganham dinheiro vendendo o YouTube, sei lá o que, assinatura lá que não te mostra propaganda. Então tu imagina o navegador da empresa que é dona do YouTube, é dona de tudo, permitir que uma extensão bloqueie as propagandas. Imagina só. Não é muito conveniente, não é mesmo? O que vamos fazer aqui? Vamos ter que vir pra cá e pra cá. Pronto. Vamos ter que copiar isso aqui. Esse 2006 pouco importa. Então, vamos botar aqui. Jimmy. Só isso. Esse on aqui venceu. On the race. Vou botar assim. With. Tá, vou dar uma simplificada, ver se funciona. And average
average. Então, vamos escrever um pouco melhor aqui para ele pegar, né? Speed of 141.734 mph. Find, vamos botar um ponto aqui. Find total time. Complete the race. Distance is 500 milhas. 500 milhas e a exigência extra que é, eu apertei Alt um monte de vezes, saiu fora do texto aqui. A exigência é arredondar para nearest. Vamos botar aqui, saiu fora, porcaria. Pronto. Round. Ó, to the nearest. Nearest. 100 DTH. Nossa. Pronto. Off. An hour. Vamos ver, da última vez eu tinha acertado. Mesmo tendo que traduzir tudo, né, cara? Tá aí. Tempo igual a distância sobre a velocidade. Então a velocidade média tá aí, a distância. Tempo 3.53 horas. Perfeito. Era pra ser isso, foi isso. O cara não tem como esperar sempre a mesma resposta quando ele resolveu pra mim. Ele tomou mais alguns passos e tal, mas tá bom. Temos aí a nossa resposta, 3.53. Essa é a 62. 63 agora. O que será que vai ter para nós fazer? Para os exercícios 63 a 64, use o fato. Use o fato do que? Da força imparted por um objeto seja igual a massa vezes a aceleração, ou F igual a ma. Imparted by, que seria força aplicada, eu acho que é em um objeto. Deve ser isso. A força aplicada a um objeto igual a massa vezes a aceleração. Então tá. A letra A. F igual a ma. Então, F igual a ma. Ainda bem que eu nem lembrava desse enunciado. E me alegra muito não ter gravado essas coisas na cabeça. Torna um pouco mais genuína a resolução da questão. Então, vamos lá. É para resolver, quer dizer que quer que a gente isole o M, né? Seria a massa. No nosso caso aqui pouco importa, né? O que importa é a gente conseguir entender que é para isolar as coisas, mas não precisa entender o significado dessa equação aqui necessariamente. Na verdade, nessa altura do livro, se tu estivesse estudando, acho que a parte de física nem teria chegado nisso ainda. Então, eu acho, se eu não me engano,
professor de física nem estaria comentando sobre essa parte de força aí. Então esse desencontro do livro de matemática e o livro de física no ensino médio é bem complicado, cara. Eu lembro do meu tempo, já era difícil, os professores tinham que conversar e falar assim, cara, vocês não viram isso ainda, né? Em matemática a gente fala, não, a gente não viu isso aí. Então eu tenho que fazer um resumo para vocês aqui rapidinho, 2 minutinhos. Vocês vão entender tudo que é necessário para resolver essas questões aqui e vamos seguir em frente. E era isso. E na graduação a mesma coisa. Tem um desencontro aí entre a física e o cálculo, então é bem, sabe, tem partes que são bem chatinhas assim. Porque tu não viu aquele conteúdo, tu precisa dele, ele é um conteúdo é o básico, entende? Tu deveria saber pra tá aprendendo aquelas coisas na física, daí tu fica sem, tu fala, putz, o professor de cálculo não chegou nisso ainda, e nem tem como chegar tão rápido assim. Aí tu fica meio perdido, mas é a vida, a gente se acostuma com ela. Tá, a gente tem isso daqui, ele quer que isole o M, basta multiplicar, dividir, desculpa, os dois lados por A. Eu já vou deixar, né, como padrão o M na esquerda. Então vou ficar com F sobre A. Então força dividido pela aceleração. Essa é a nossa letra A. Então vamos ver, na verdade a gente pode já recorrer ao gabarito, né? Embora seja tão simples, mas não tem por que não, se o gabarito está aí. M é igual a F, opa, vou deixar o B quieto ali. M igual a F sobre A, exatamente o que a gente tinha feito. Então, a letra B, o que ele quer? Ele está dizendo que a força aplicada em um objeto foi de 24,5 newtons. E a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Encontre a massa do objeto. Tá, a resposta deve ser em quilogramas, mas vai ser em quilogramas por conta das unidades. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado e a força vai ser dividida pela aceleração, que é 9,8 metro por segundo ao quadrado. Então quando fizer essa divisão vai se cancelar e a única coisa que vai sobrar vai ser quilograma. Então a resposta vai estar em quilograma de qualquer jeito. Então vamos fazer. A massa é igual a 24,5 dividido por 9,8. 9,8. Eu vou botar vírgula aqui só para a gente poder usar a calculadora e fique mais fácil. Então, dá um Ctrl C. Aqui vai ficar um pouco mais pobre a minha resolução, porque eu lembro que 2,5, tá? Que eu mostrei isso daqui, né? Mas 2,5 aqui a gente coloca assim. E aqui eu vou voltar pro ponto, tá? Eu disse, eu vou voltar pro ponto, obrigado. Porque aqui eu mostrei, né, as unidades e tudo, e o cancelamento e as coisas. Então, essa resolução aqui vai ficar um pouco mais pobre. Ou não, né? Não tem porquê ficar tão pobre assim. Vamos mostrar aqui. Vamos lá. Então, eu tinha o que na minha divisão? 24,5 newtons, tá? Então, eu vou escrever aqui 24. Na verdade, o que eu... Não preciso botar isso daqui. Para lá. Eu tinha o que? Insere essa equação, uma fração de novo. Só que coloca Newton aqui. Newvius sobre metros por segundo. Então, caramba, vai ficar grandinho, cara. Metro por segundo ao quadrado. Por segundo elevado ao quadrado. Pronto. Então é isso que eu ia ter de unidades aqui. Newton aqui em cima e aqui embaixo metro por segundo ao quadrado. Exatamente dessa maneira. Só que isso eu já mostrei algumas vezes.
Mas essa é a fração principal. Eu tenho Newton dividido por metro por segundo ao quadrado, tá? É importante que tu entenda isso. Então, Newton, a gente já deve lembrar que, nossa, aí vai ficar gigantesco. Ah, paciência, na verdade, deixa assim, vamos fazendo devagarinho. Correr pra quê, né? Se eu fiz da outra vez, por que eu vou fazer um negócio tosco agora? Mas o que é Newton? Newton, de novo, a importância aqui não é entender a parte de física, mas sim compreender o quanto as porcarias das frações aparecem, quanto isso é repetitivo. Então, quanto antes tu se acostumar com isso e tu entender que isso aqui vai se estender por todo o teu ensino médio, melhor para ti. Então vamos lá. Newton é quilograma, e eu vou ter que inserir outra fração aqui. Vamos lá, outra fração. Newton é quilograma, kg, vezes metro, então eu vou representar assim, vezes metro, sobre segundo elevado ao quadrado. Segundito elevado ao quadrado. E na parte de baixo, o que a gente tem? Metro por segundo ao quadrado. Então, na parte de unidades aqui, porque eu falei que ia ficar só quilograma de qualquer jeito, tá? É porque quando eu fizer essa divisão, eu também vou ter na parte das unidades, isso aí vai estar acontecendo. E o que tem aqui nas unidades? Quilograma, metro vezes segundo ao quadrado, que é o N, tá? Newton é tudo isso daqui. E embaixo, aceleração, que seria o nosso A lá. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, tá aqui embaixo. Eu tenho que fazer essa divisão aqui. Agora, o que acontece? Bom, isso daqui, vou colocar um sinal de igual, pode ser escrito como... Se eu tivesse como copiar... Agora ele não vai me deixar copiar, né? É um corno mesmo. Tá. Não tem problema, a gente insere de novo, eu escrevo, não tô com pressa. Porcaria. Isso aqui a gente pode escrever como mantém a primeira regrinha que tu vai usar sempre, então não te preocupa, decora. Mantém a primeira fração, tá? A parte de cima da tua fração. Mas eu tenho duas frações, três frações, ai, coisa horrível, né? Pois é, pega a parte de cima da tua fração, tem uma divisão de duas frações, mantém ela do jeito que tá. Então, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Dividido por segundo ao quadrado. Mantém do jeito que tá, bonitinho. E faz vezes. Essa é a regra de ouro de sempre, então não te preocupa. Tu não tá perdendo tempo por decorar isso daqui. Vezes o inverso da de baixo. Então, vezes o inverso. Então, tu vai inverter. O segundo ao quadrado está embaixo, na sombra, feliz, tranquilo, e vai para cima pegar sol. E o metro está em cima, vai para baixo. Inverteu a fração, tá? Metro por segundo ao quadrado sobre metro. Prontito. O que vai acontecer aqui? Simplificações. Eu tenho metro em cima, metro embaixo, né? Metro está multiplicando, dividindo. Isso aqui vira 1. E 1 vezes qualquer coisa é 1. Foi-se embora. Segundo ao quadrado embaixo e em cima. Simplifica. Acabou-se. A única coisa que sobra é quilograma, que foi o que eu coloquei aqui na unidade. kg. É a única coisa que sobra dessa brincadeira toda aí, dessa divisão. Ah, mas isso são unidades, aí eu não quero saber disso, a gente tá falando... Tá trabalhando com matemática, pois é, cara, assim, ó, matemática ela aparece em muitos lugares, de muitas formas, ela tá em tudo que é canto, tudo... Então, quando tu for trabalhar com isso em física, espera-se que o professor de matemática tenha te dado condições de trabalhar com essa divisãozinha de frações, tá?
Tu entender isso daqui que é o mínimo, é o básico. Então, como eu sei que isso é muitíssimo importante, mas é tão importante que tem que chegar ao ponto de tu olhar e falar assim, mas eu já sei. Nossa, não faço nem esforço para pensar nisso e eu já sei a resposta. Eu vejo uma multiplicação de frações, eu vejo uma soma de um número com uma fração e eu já sei a resposta. Eu estou cansado de ter que fazer esse tipo de coisa. Quando chegar nesse ponto, tu vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tudo vai ser alegre para ti, tudo. Porque isso aqui aparece tanto e as pessoas têm tanto nojo, tanto medo das frações, que tu vai ficar imensamente feliz quando pegar uma questão que a única dificuldade da questão é trabalhar com a fração. É a única coisa, vai olhar assim e falar, nossa, 2 pontos gratuitos aqui para mim. Muito obrigado, professor. Enquanto teu colega do lado vai estar desesperado, tu vai estar agradecendo por 2 pontos de graça. Gratuitos. Então, vamos seguir, tendo explicado essa parte aqui. Como é que a única coisa que sobrou foi quilograma. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que quando chegar nas questões de física, vai acontecer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tu olhe para a questão e fale, tá, grande coisa. Grande porcaria, já sei fazer. É só fração. E algumas letrinhas ali. E acabou. É, só isso. Então, a 2,5 kg é a letra B. Vamos lá conferir o gabarito da letra B. Tá aí, 2,5 kg. 65, a gente ainda tem que passar pela 64. Então, não tem problema. Vamos para elas. Não, mas 64. Tá aí. Que beleza. Tem calculadora aberta, não vai incomodar. Vamos lá, 64. Quer que a gente isole a aceleração. Então, lá. Deixa eu me posicionar aqui na minha cadeira. Como é bom chegar no inverno, cara. Frio, claro, a gente não tá no inverno ainda, mas estamos perto. Então, isolar o A, basicamente, dividir os dois lados por M. Então, A igual a F sobre M. Não precisa saber que é força sobre... dividido pela massa. É F sobre M. Claro que aqui pelo enunciado vai precisar, né? Então, precisa saber o básico. Mas, se isso aqui tivesse sendo... se isso aqui fosse o teu livro texto que tu tinha que acompanhar, tu não ia ter chegado na parte de física e que ia falar sobre força ainda, tá? Então tu ia ter uma certa dificuldade e o teu professor de matemática ia ter que explicar isso daqui rapidamente para ti. Então determine a aceleração de 2. Cara, isso tá me incomodando, sabe? Essa parte de ensino médio, o que está sendo ensinado, o que já foi visto. Isso tá me estressando já, porque eu não sei. E aí eu, geralmente, quando eu vou fazer algum comentário, dizer assim, isso aqui vocês não viram ainda, isso aqui a gente ainda não sabe e tal. Eu fico meio inseguro em falar, porque eu não sei o que é ensinado, eu não lembro de tudo que eu vi no meu ensino fundamental há 200 anos atrás. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu vou procurar um livro de ensino fundamental, de matemática e outro de ciências, tá? Para ver a parte de física, pra gente olhar juntos. Vamos abrir os livros e vamos olhar lá o sumário, vamos ver quais são o que vai ser ensinado no 9º ano. Acho que é assim que fala hoje em dia, né? O último ano do ensino fundamental.
Vamos olhar lá o que está sendo ensinado na parte de matemática e o que está sendo ensinado na parte de física lá, ou ciências, chama do jeito que tu quiser, para a partir daí eu ter mais segurança e falar, olha, isso aqui vocês já deveriam saber, ou se não sabem, é um conteúdo extremamente importante, está sendo ensinado no ensino fundamental e vai ser usado inclusive na graduação, se alguém for fazer um curso de exatas, ou algo próximo disso lá. E no ensino médio, obviamente, né? Tem conteúdos que são extremamente importantes. Então é o que eu vou fazer. Próximo vídeo vai ser a gente abrindo um livro de cada e dando uma olhada ali para ver o que acontece, né? Então tá, para a segunda questão, determine a aceleração de uma massa de 2.000 kg influenciada por uma força de 15.000 newtons. A resposta deve ser em metros por segundo, segundo ao quadrado, ou aqui está a unidade, né? Metro por segundo ao quadrado. E vai ser porque as unidades vão se cancelar e vai dar isso. Ai, tu mostra pra gente como é que fica lá. Mostro. Eu não mostrei no último vídeo isso daí, mas nesse eu vou mostrar. Então, vamos substituir os dados que a gente tem. Então a massa é de 2.000 kg e a força é de 15.000 newtons. Ah, mas tem uma vírgula aqui. Mas é só para separar essas unidades, os 3 zeros aqui. Tu põe a vírgula ali. Então, isso aqui não é que nem a nossa vírgula, né? Para nós seria o ponto aqui, né? 15.000, aí tu põe um pontinho aqui. Beleza, então vamos lá. A aceleração a gente já sabe que é F. Opa, não precisa escrever, né, cara? A F é 15.000. E aqui é só colocar os 3 zeros, não tem problema. Tá, mas daí também já é demais, né? 15.000. E a massa que fica embaixo, 2.000. Pronto. Isso vai dar metro por segundo ao quadrado? Vai dar metro por segundo ao quadrado, porque isso aqui é força em newtons. Então vou colocar aqui newvius. E a massa em quilogramas. Então 15.000 newtons dividido por 2.000 quilogramas. Qual vai ser a aceleração deste corpo que está sendo influenciado por uma força dessas? Bom, eu tenho 1.000 vezes 2 na parte de baixo. Na parte de cima eu tenho 1.000 vezes 15. Então 1.000 meu com 1.000 teu, aí a gente some com esses 1.000 aí, você vão embora. Porque eu tenho 1.000 multiplicando e 1.000 dividindo aqui, só sobra 15 dividido por 2. Eu espero que seja uma maneira que vocês olhem também para essas divisões aqui e consigam simplificar as coisas. 15 dividido por 2 dá 7,5. Então 7,5 metros por segundo ao quadrado. E essa é a minha aceleração. Como é que dá metro por segundo ao quadrado? Bom, as unidades é newton e quilograma, né? Então, vamos lá. Vamos inserir outra equaçãozinha aqui. E vamos colocar newton, newvius e quilograma. Eu não sei de onde é que eu comecei a falar newvius de zoeira. Acho que eu tava cansado de resolver as questões. E aí eu comecei a falar isso porque eu não consegui mais parar. Mas acho que é só quando não tô resolvendo e não tô explicando pra ninguém, né? Que é só comigo mesmo, né? Eu falo newvius por um retardo mental leve. Então, vamos lá. Newvius. E agora? Agora a gente vai mostrar a forma real desse rapaz aí. E qual é a forma real dele? Quilograma e vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Essa é a forma real.
E o quilograma continua sendo só o quilograma mesmo. KG, KG e acabou. Pronto, e agora? Bom, agora a gente faz o seguinte. Copia e mantém a primeira, ou copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas aqui eu só tenho quilograma, não tem inverso. Que inverso é esse? Eu vou até facilitar para ti aqui, pra gente não se estressar. Qual o inverso? Então, primeiro, como é que eu vou reescrever isso aqui? Isso aqui é quilograma sobre 1. É mesmo? Tá sendo dividido por 1? Tá sendo dividido por 1. Então, na próxima, para que não existam erros aqui, hein? Nem mal entendidos. O que a gente faz? Mantém a primeira, do jeitinho que ela tá. Quilograma vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Pronto, isso vezes a segunda. E qual é que é a segunda, meu jovem? Na verdade não é vezes a segunda, é vezes o inverso da segunda. Como é que eu inverto quilograma sobre 1? Bom, o 1 está embaixo na sombra, em pares. Ele vai para cima. O quilograma que está em cima pegando sol vai para baixo. E tá aí. Só isso. E agora o que acontece? Bom, agora a gente faz simplificações. O que eu tenho aqui? Quilograma na parte de cima. Está multiplicando. Tem o quilograma aqui embaixo nessa fração. Dividindo. Então a gente simplifica. E vai ficar só com 1 metro por segundo ao quadrado. Simples assim. E o quilograma vai-se embora. E exatamente a unidade que eu já coloquei aqui, tá? Então, 7,5 metros por segundo ao quadrado. E agora? Agora essa é a 64, né? Exatamente. Então, não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Temos que verificar. E verificaremos aqui na AB. O Bart. Vamos lá. Olha, sem propaganda. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Que belo. Isso é uma beleza mesmo. Vamos lá. Propagandas. Vamos digitar aqui. Determine. Aceleração off. É off o que? 2000 quilograma mass. Então a massa aí, influenciado. Que maravilha. Influenced by a force of 15.000 newtons. A resposta tem 100 metros por segundo. Isso aí pouco importa, ele já vai dar, né? Que nem eu falei, essa daí não tem como errar, né, cara? A resposta vai ser em metros por segundo ao quadrado. E tá aí, ó, aceleração 7,5 metros por segundo ao quadrado. Exatamente o que a gente precisava. Tá? Então, acertamos mais essa. Que maravilha, né? 64, 65. Essa porcaria aqui. Essa porcaria aqui me deu um trabalho. Quer dizer, não necessariamente por ela em si, mas vamos copiar aqui que tu vai entender, tá? Estatísticas desse Z-score. Temos uma fórmula aqui, tá? Z igual a x menos mi sobre essa pera aqui com o cabinho pro lado, que eu não lembro o nome e fica por isso. É usado para estudar a probabilidade. Use essa fórmula para os exercícios 65 e 66. E aqui verificar soluções. Legal.
Não sei porque que isso aparece. Isso aqui é um livro digital legal, bacana. Tu ter o link, né? Tá, só clicou, vai reto pra resposta, mas o livro físico, não. Isso aqui deve ser versão digital ou alguma coisa assim. Que tu teria acesso ali verificando só nos links. Que é ótimo, né, cara? Tu faz a questão já verifica na hora. Tá, então a gente tem essa fórmula aí que é z igual a x menos esse mi aí, essa perinha, essa porcaria, esse cabinho aí. O que eu não tenho aqui? Eu talvez, se procurar no alfabeto aqui, eu tenha essas letras para usar. Porém, todavia, entretanto, o que eu não tenho é paciência para fazer isso. Então, a gente vai usar outras letras. O x mantém. Esse mi ali, a gente usa esse m. E o outra porcaria com cabinho. Usa o quê? Não tem nada próximo daquilo ali. Usa o quê? Usa o quê mesmo? Tá bom. Então x menos m sobre q é a nossa fórmula. E a partir disso a gente traduz aí as questões. E a primeira coisa ele quer que isole o x na 65. Então, letra A não é igual, cara. Então assim, pronto. Isolar o x. Primeiro vamos copiar isso daqui para ter como modelo de referência. Eu sei que está do lado aqui, mas não tem por que não fazer isso. Bom, primeira coisa, vou multiplicar o q dos dois lados, tá? Porque aqui ele está dividindo, então eu sempre me livro do divisor quando possível. Primeira coisa que eu faço é sempre isso, então eu vou ficar com q vezes z igual a x menos m. E é isso que eu tenho por enquanto. E agora? Bom, vou somar m dos dois lados aqui para isolar o x, né? Minha variável. E é o que eu preciso. Então, somando, eu vou ficar com qz menos m. E essa é a minha resposta. Lembra que o q é a porcaria da tua pera lá com o cabinho e o m é o mi. Então, é só isso que tu tem que saber quando a gente for conferir o gabarito aqui da letra A. É isso, então o x é igual ao z vezes a pera, aquela com o cabinho pro lado, mais o mi. Ai, mas como é que pode? Tu fez o curso, ficou lá no curso de física, fez aulas de cálculo. Como é que tu não sabe o nome das letras gregas? Eu não sei nem quantas letras tem no alfabeto brasileiro. Imagina grego, cara. Não lembro, deu um branco, não consigo lembrar. Eu já usei essa letra grega aqui para resolver questões que é usado para ângulo, então não lembro, simples assim. Já vi em equações e tudo mais, mas lamento. Não lembro. Foda-se. Então, o nosso mi é m, facilita bastante. E a perinha tá aí, legal. Perinha. Perinha é um nome bom para ela. Letra B. Vamos lá. Encontre fim de x quando z é 2,5, mi é 100 e a perinha é 12. Então, primeiro ele fez a gente isolar o x, que já é meio caminho andado e agora está mandando encontrar o x. Perceberam a relação? Então, encontrar o x, eu vou botar o meu x aqui. Vamos lá. O z é 2,5. Então, z 2,5 vezes a nossa perinha, que a perinha é 12, mais ou menos, é menos mi. Será que eu isolei isso certo? Sim, eu isolei. Não, isolei bujossa nenhuma, cara. Olha aqui, cara, tu tem menos m. Como é que tu desaparece com isso? Tu soma m dos dois lados.
Então eu olhei o gabarito, fiquei falando bobagem ali. Ali já eu nem vi que o outro tava certo, né? Que o cara é bobo, bobo, bobo mesmo. Vamos lá. Dá um alt tab aqui só pra mim. Não, não é pra cá. Vem pra cá. O gabarito. É mais, ó. É mais mi. Tá vendo? Eu fiquei falando besteira aqui da porcaria da pera aqui com o cabinho. Que eu me esqueci. Nem olhei pro resto, cara. É mais mi. E obviamente que é mais, né? Se tu prestar atenção aqui pra te isolar, tu soma M dos dois lados. Então aqui vai ficar QZ mais M. E não menos. Mas então, coisas triviais da vida. Beleza, agora aqui é só fazer essas somas, coisa mais óbvia que tem. E o que eu vou ficar aqui? 12 vezes 2 dá 24. E 12 vezes 0,5 dá 6. Então aqui dá 30. 24 mais 6, 30. Mais 100, 130. E é isso, é só isso. Então vamos lá no gabarito. Eu já ia tentar achar essa resposta em outro lugar, mas não tem porquê, né? A gente tem a resposta, tá aqui. 130. E agora tem 67. Mas antes da 67 tem a 66. Teremos que respondê-la também. Vamos lá. A gente usa a fórmula para as duas, né? Não. Sim. Tá, agora a perinha. A gente vai isolar a perinha. Eu sei que tem gente irritada com isso, né, cara? De eu não saber o nome da perinha, de eu não inserir o símbolo aqui, não ir buscar, daí edito o vídeo, corto todo o tempo que eu fico procurando e já... Eu sei, existem essas pessoas, mas paciência comigo. Ai, que coisa estúpida. Vai parar aqui em cima, cara. Vai tomar no rabo. É um A e aqui eu insiro coisa. Pronto. Tá, então ele quer que a gente isole pra perinha aqui. Se é para isolar a perita, primeira coisa eu vou multiplicar os dois lados por quê, né? Que no nosso caso é aqui. Então vai ficar QZ igual a x menos m. Tu já vai entender o porquê que eu estou deixando entre parênteses aí, porque vai ficar de qualquer jeito. Então, meu Q está aqui, está quase sozinho agora. O que eu faço? Divido os dois lados por z. Só isso. Eu poderia ter simplesmente dividido os dois lados por x menos m. Simples assim. Não, mas ainda eu continuaria com o que, né? Não adianta. Esquece, tá certo. Multiplica os dois lados por q, me livro do divisor aqui, e ele fica quase solitário aqui na esquerda. Então, agora eu vou dividir tudo por z, então os dois lados da igualdade. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com x menos m sobre z. Exatamente dessa maneira. Muito bem. Tá aí isolado o meu Q, ou a perinha. Eu vou precisar de gabarito para isso? Não, bobagem. Letra B. Eu já ia botar um sinal de igual ali, não sei porquê. Tá, letra B. O que ele quer? Encontre o valor da pera quando x vale 150, z vale 2,5 e mi vale 110. Então, primeiro copia aqui a pera, cola aqui pra gente ter de referência. Eu sei, tá do lado, calma. X vale 150, então 150. O mi vale 110. 110. E o z vale quanto? 2,5. Tá bom. 150, 110 e 2,5. É isso aí.
que, vamos devagar então, nossa perita vale quanto agora? 150 menos 110, 40, né? É o que parece. Só que, minha nossa, uma sucessão de fracassos mesmo. 2,5 para 40. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, que eu não modifico o resultado de nada, vou botar um Q aqui. Estou multiplicando por 100 e dividindo por 100. Eu vou ficar... Por 100 não, por 10. Eu vou ficar com 400 dividido por 25, que é uma fração equivalente, tá? O resultado desta fração de 400 dividido por 25 é o mesmo que 40 dividido por 2,5. É a mesma resposta para essas duas frações. Então, se tu não acredita nisso, faz as contas, bota na calculadora, que tu vai ver. Agora, o que eu vou ter aqui? Bom, primeiro que aqui não é 400, é 4 vezes 100. E por que tu tá fazendo isso? Porque é muito mais fácil dividir 100 dividido por 25 e depois multiplicar o resultado desta coisa por 4. É muito mais fácil do que fazer 400 dividido por 25. Eu tenho que pensar um pouco mais para chegar na mesma resposta. Então, primeiramente que 100 dividido por 25 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Então aí, 16 é a minha resposta. Eu não acredito em você. Tá bom. Vamos copiar isso daqui. E vamos jogar na calculadora. Eu vou ter que botar a vírgula aqui. Pronto. Copia isso daqui. Desse jeito, com parênteses e tudo, porque a calculadora precisa entender que é 150 menos 110 divide tudo isso dividido por 2,5, exatamente do jeito que está aí. 16. Olha só. Então, temos aí a nossa resposta. Não tem por que jogar na porcaria do Gemini lá, só para saber isso daqui, né? Que a calculadora entregou para nós. Então é isso. Estamos felizes com a resposta? Eu acho. Nessa daqui não tem muito mal o que fazer. O que tem que fazer, que eu sempre chamo a atenção, é o que eu fiz aqui para facilitar a minha vida. Pode parecer óbvio para muita gente, mas como esse canal não tem o intuito de atrair as pessoas que já sabem esse tipo de coisa, que acham isso aqui a coisa mais banal do mundo, mais comum, mais boba e simples, que qualquer um tem a capacidade de fazer. Então, como o canal não é para essas pessoas, vamos explicar aqui o que aconteceu aqui, tá? Que é uma coisa que tu vai adquirir com o tempo, não te preocupa, tu vai pegando a manha, principalmente para coisas mais simples assim. O que eu tinha aqui? Vamos lá, Ctrl E. Porque no final das contas o que eu estou te mostrando aqui é como trabalhar com frações, que é a única coisa que me importa que tu entenda é isso. Eu tenho 400 dividido por 25, né? Pronto, transformei o número, deixei desse jeito para ficar mais fácil. Eu multipliquei em cima e embaixo por 10, ou seja, não alterei nada dessa fração aqui, 40 dividido por 2,5. Mas bem, eu tenho isso daqui, 400 dividido por 25. Vamos dar para aumentar um pouquinho o zoom. E tá bom. Agora eu vou botar um sinal de igual. Isso daqui também é igual a. Isso é igual a 4 vezes 100 dividido por 25. Tá? Todo mundo concorda que 4 vezes 100 é igual a 400. Então não alterei nada aí. Mas isso daqui também é igual, tá? E aqui vem a parte que tu tem que entender, né? De estar desmontando os números para deixar da forma mais conveniente para ti. Eu posso escolher a ordem em que eu vou fazer essa divisão.
Eu posso dividir o 4 por 25, fazer 4 dividido por 25 e multiplicar o resultado disso por 100. Eu posso fazer desse jeito. Ou eu posso fazer da maneira que eu vou escrever aqui, que é 4 sobre 1, tá? Tô colocando só para te entender, ó, mantenha a fração. 4 dividido por 1 continua sendo 4, mas aí eu consigo escrever esse número em forma de fração. Aí tu consegue entender melhor o que está acontecendo. Então eu posso desmontar isso daqui, que é o que tu tem que começar a aprender a fazer, a desmontar as coisas e resolver na ordem mais conveniente para ti. Claro, sempre respeitando as convenções e qualquer regra matemática que existe. Não pode infringir regra nenhuma, tu tem que respeitar o que já foi imposto. Isso eu posso fazer assim, 4 dividido por 1 vezes... Opa, não quer inserir, pô. Insira a fração, meu bem. Obrigado. Vezes 100 dividido por 25. Então, escolhendo fazer isso aqui dessa forma, fica muito mais agradável para mim resolver, né? Porque 100 dividido por 25 é 4. Aí basta multiplicar o que eu obtive aqui, né, por esse 4 e acabou. 4 vezes 4, 16, eu chego na resposta. Então, o que tu vai estar fazendo na maior parte do tempo, e não são coisas tão difíceis assim, é isso, é desmontando um número, desmontando uma fração, abrindo ela um pouco mais, reescrevendo um número, para facilitar a tua vida. Sempre tu vai buscar esse tipo de coisa. No começo parece difícil, mas chega um tempo que tu tá acostumado. Tu olha para a fração e fala, será que eu tenho como dar uma melhorada nisso daí, ou simplificar um pouco para facilitar a minha vida? Então tá aí, ó. Essa é uma coisa que a gente vai estar sempre fazendo, e toda vez que eu achar útil, eu sempre vou revisar isso daqui, vou falar sobre. Não te preocupes, tá? Então 67 agora. Acho que eu tinha feito até a 67 e parei, né? Resolvi até essa daqui e o vídeo acabou por aqui, se eu não me engano. Então, aqui eu já tava gritando quase, né? Falando alto. Mas tudo bem. Quando eu tava resolvendo o outro vídeo, né? Mas não tem o que fazer. Não tinha como manter daquele jeito. Então 67, 6t menos rt igual a 12. Então tá, 6t menos rt igual a 12. Muito bem. E para t, quer que a gente isole o t. Beleza. Então aqui, primeira coisa que a gente faz é tirar o t em evidência, tá? Então vou dizer que t é 6 menos r. Então 6 menos r, e acho que é só isso, né? Igual a 12. Bom, o que tu tem que entender daqui é o seguinte, que se eu fizer essa multiplicação, vai ficar 6t menos 6r, menos rt. Ou seja, volta ao início. Então não alterei nada aqui, tá? Continua sendo a mesma coisa, só eu reescrevi isso daqui de uma maneira mais conveniente, mas não deixa de ser equivalente a isso daqui, 6t menos rt. Então agora, para mim isolar o t, basta dividir os dois lados aqui por 6 menos r. Lembrando que 6 menos r não pode ser zero, a gente tem essa restrição, e mais adiante a gente vai ver isso daí. Então eu estou fazendo essa divisão, mas eu meio que estou garantindo que esse r aqui não vai ser igual a 6. R não pode ser igual a 6 para te tomar esse passo aqui, ó, fazer essa divisão. Tá? Não pode assumir esse valor, senão tu teria 12 dividido por 0. Isso aí já é um problema gigantesco. E então vamos seguir aqui.
fazendo essa. E tu tem que começar a se preocupar com isso, tá? Desses passos aí. Porque senão chega um cara lá, faz aqueles vídeos lá, mostrando que 1 mais 1 igual a 20, daí tu acredita e fala, nossa, que incrível, que demonstração aí, ó. Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Algum lugar ele fez uma divisão por zero, num dos passos da equação dele, alguma coisa, alguma cagada gigantesca que não pode ser feita. Ele fez, aí tu vai estar mais atento, e tu fala, opa, peraí, tu não pode fazer isso aí. Tá, calma, rapaz. Entende? Então, tu não vai mais se impressionar com essas coisas. E nem ficar irritado, só vai entender que é o cara que não tem o que fazer. Aí vem sarnear a vida dos outros aí. 6 menos R. Beleza. Então, a gente tem isso, só que aqui tem o sinal de dividido. Pronto. T igual a 12 dividido por 6 menos R. Exatamente o que a gente tem. 67. Vamos lá verificar porque temos gabarito disso. T igual a 12, 6 menos R. A restrição aqui é que R tem que ser diferente de 6. Essa é a restrição. Eu acho que nas próximas... na próxima sessão já do livro a gente já vai trabalhar com inequações, intervalos e tudo mais. A gente vai ver essa parte de validade aqui, né? Das restrições e tudo mais. Então, logo a gente já vai ver isso aí, não te preocupa. Então, vamos voltar para cá. E é isso, essa é a última que eu fiz aquele dia. Então, daqui em frente, daqui para diante, a gente já não sabe mais de nada, não tem certeza de absolutamente nada. Eu isolei o T, muito bem. 5, 4A mais CA. 5. Vai. Ah, não, é 5 igual mesmo. 5 igual a 4A mais CA. Tá bom. Ah, ele não disse o que ele quer que isole. Isole o A. Ó, muito similar à outra, né? A gente coloca o A em evidência. Então, 5 igual 4. Então, A que multiplica 4 mais C. E agora, divide os dois lados por 4 mais C e deixa o A sozinho. Então, eu já vou deixar o A ali, né, quietinho. Vai ficar 5 dividido por 4 mais C. E é isso. Vamos ver se eu copiei certo. 4A mais CA. Beleza, então... Por que eu estou olhando? Porque a gente vai copiar isso daqui para garantir, né, que a resposta está correta. Fechar isso. Abrir o Bard aqui. Ou o DeepSeek. É que o DeepSeek demora, né? Nem sei se ainda está logado aqui na minha conta. Mas vamos dar uma colher de chá aqui para esse infeliz. One more step before you proceed. Não, então não, obrigado. Não quero dar passo nenhum, não. Não tô afim hoje. E o Suno, né, cara, que virou uma porcaria. Não faz mais cover de letra de música conhecida, cara, ou registrada. Tu bota ali a letra e ele, não posso. Fala, pô, daí perdeu completamente a utilidade pra mim, cara. Eu gostava de colocar lá uma letra e falar assim, muda o gênero dessa jossa aí, eu quero, em vez de samba, eu quero que faça uma versão em rock. Então, agora ele não faz. Ou blues, né? Pega essa letra que é muito bonita e bota aí um instrumental e um blues bonitinho aí, ó. Um cara cantando com uma voz triste, assim, né? Aquele negócio mais pesado, pega uma letra alegre e daí muda completamente o jeito como aquilo é cantado. Daí agora ele não faz, cara. Que utilidade tem? Não serve pra porcaria nenhuma. Arrancaram as asas de um anjo, cara, sinceramente. Exatamente esse é o sentimento. Então, 5 sobre 4 mais C. É o nosso A. Tá isolado, tá bonito, tá cheiroso.
Não vou deixar isso aqui aberto só para não me incomodar, né? 69 agora. 68. Ah, não, escrevi certo dessa vez. Eu falei, não, eu falo uma coisa, escrevo outra, mas não, foi, tá certinho. Então, isolar o A, e aqui o que ele quer que a gente isole? X mais 5. Pera, será que acaba aqui? Acaba aqui e a gente já começa outra sessão. Resolvendo inequações. E aí a gente vai ver validade, né? Tem que se preocupar. O que a gente vai ver? Resolvendo inequações lineares, inequações na forma x maior do que a e menor do que b. Isso que a gente viu no nosso livro base, tá? Não é conteúdo. Não é uma grande novidade pra gente, então não tem problema. Vamos voltar pra cá então. 69. Ax mais 5. Tá certo. Ax mais 5, isso é igual 6x mais 3. Suponho que é para isolar o x, exatamente. Tá? Aqui, primeira coisa, vou subtrair 6x dos dois lados e subtrair 5 dos dois lados. Eu vou fazer dois passos ali para facilitar a nossa vida. Então, subtraindo 6x dos dois lados, eu vou ficar com... Aqui vai ficar com 3, né? E aqui fica com ax menos 6x. Então, ax menos 6x. Pronto. Subtraindo 5 dos dois lados, que seria o próximo passo que a gente faria ali, a gente vai ficar com o quê? Aqui do lado esquerdo o 5 vai-se embora. E aqui ia ser 3 menos 5, que dá menos 2. Então, menos 2 aqui. Pronto. Agora, coloco o x em evidência, né? Tiro o x em evidência. Então, opa. Vai ficar com a menos 6. Isso igual a menos 2. Coisa linda, coisa bela. E agora? Bom, agora divide os dois lados por a menos 6. E tá acabado nos problemas aí. Então, menos 2 sobre a menos 6. Pronto, acabou. É isso. Vamos lá verificar o gabarito. Menos 2 sobre a menos 6. Eu até tenho como escrever bonitinho assim, mas é que dá trabalho, né? E qual é que é a outra forma? 6 menos a. Ou seja, ele multiplicou em cima e embaixo por menos 1, o que não afeta o valor, né, da fração, vai dar a mesma coisa. Mas daí só inverteu aqui, né? 6 menos a. Opa, não é pra cá. Então, tanto faz, eles são formas equivalentes de resolver a porcaria da fração. Ai, tô sempre me ajustando, cara. Eu tô ficando muito velho. Já não posso mais. Tem que arrumar, como eu digo, uma jovem senhora pra mim poder me ajustar na vida, porque eu já não posso mais sozinho é complicado. Não, um dia eu acho uma jovem senhora. Vamos lá. Cx menos 4. Cx menos 4. Opa, menos 5 não, né? Tá menos 4, meu amor. Meu bem, acabou as linhas. Então a gente assegura o Enter até cansar. Ele faz um montão de linhas pra gente. Aí a gente volta pra cá. Cx menos 4. Dx mais 9. O que será que tem que isolar aqui? Eu não faço a menor ideia. Vamos lá. Será que é o x? É o x. É dx mais 9 e cx menos 4. Perfeito. Então, e assim, ó, vocês podem até achar estranho, né? O cara fica sempre revisando e olha 2, 3 vezes lá para ver se copiou certo. Vocês não têm noção da quantidade de questões que eu já tive que refazer
por falta de atenção, por falta de falar assim, não, vamos checar mais uma vez se eu copiei os dados da maneira correta ali. Vocês não fazem ideia da quantidade. Sabe, é nojento, é nojento tu ter que começar a resolver a questão de novo. É nojento só porque tu copiou o número errado. Tu tem que refazer tudo, sabe? Tem coisas aqui a gente vai... a gente tá no começo, 2 linhas para resolver uma questão, 2, 3 linhas aqui, a gente chega na resposta. Por enquanto. Agora imagina uma questão na graduação lá, resolver um integral lá e tu copiou um número errado. É nojento tu ter que refazer aquilo. Até porque às vezes por um número errado, as contas que tu tem que fazer da questão se tornam extremamente miseráveis assim de tu resolver. Um negócio penoso, sabe? E não é como se isso não fosse comum no dia a dia assim. Tu pega questões que tu tem realmente uma dificuldade grande, fazer as contas, é muita conta, número quebrado, tu tem que trabalhar com isso. Agora tu imagina tu cair numa, tem que fazer uma coisa dessas só porque tu errou um número, aí tu tem que começar tudo de novo. Nossa, você não tem nem ideia da miséria que é. Então, não custa conferir o gabarito, conferir o enunciado, tá? Pode parecer uma perda de tempo, mas na vasta maioria das vezes vai te salvar tempo e sanidade. São 2 coisas que não tem preço. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou subtrair dx dos 2 lados e somar 4 dos 2 lados. Então vou ficar com cx menos dx do lado esquerdo. Se eu vou somar 4 dos 2 lados, o menos 4 aí desaparece. Tá, agora eu só estou fazendo 2 passos ao mesmo tempo. E é paciência. Então 9 mais 4 é 13. E se fosse 3 daria 12. É verdade. Então tá. Tira o x em evidência, já que a gente tem que isolar mesmo. Então vai ficar c menos d igual a 13. Logo, x, a gente divide os 2 lados por c menos d. Então dá 13 dividido por c menos d. É isso aí. 13 c menos d. E agora? Agora não tem o que fazer. Copia isso daqui. Vai lá no Gêmeos. No Bard, aqui tá salvo com Bard. Acho que do tempo que falava em Bard. Tá? Pode carregar se quiser. Ninguém te obriga. Obrigado. Vamos lá. Isole x. Vamos lá. E rápido que eu tenho pressa. X é 13 sobre c menos d. Que foi o que a gente chegou, né? 13 sobre c menos d. Perfeitamente. Essa é a 70. Ainda tem umas quantas aí. Uma penca de questão para resolver. 71. Que é essa jossa? E isolar o P. Vamos lá. A é P mais PRT. Deu uma variada, né? Mas é juros, né? Juros simples. Capital igual ao principal mais o principal vezes a taxa vezes o tempo. A igual a P mais PRT. E isolar o P. Coisa bela. Bom. Primeira coisa, vamos copiar isso daqui, o A, vamos tirar o P em evidência aqui, né? Botar em evidência. Então, P, aqui é o que multiplica 1 mais RT. Se eu fizer essa multiplicação, eu volto a ter P mais PRT, né? Multiplicar o P por 1 e por RT. Então, próximo passo, já vou escrever ele na esquerda aqui, divide os 2 lados por 1 mais RT. Então, vamos fazer essa divisão. 1 mais RT. Mas não igual, né, cara? Igual é meio feio. Pronto. 1 mais RT. Exatamente o que eu precisava. Então, vamos verificar o gabarito, né? Que é a coisa mais importante que tem.
73, não, 71. Aqui, ó. A sobre 1 mais RT. Exatamente o que a gente precisava. 73 agora. Mas não é 73 para nós, agora é 72. 7 dozes. Bom, achei que eu tinha. Já tava perdido aqui, cara. Achei que eu tinha ido verificar isso aqui no chat GPT lá, no Gemini lá, qualquer porcaria assim. Não. Não. Ainda não. A igual a P mais PRT. E isolar o R. Tá. Porqueira. Porcaria. A 72 tá aqui. Eu não sei, cara. Às vezes qualquer coisinha ele sai fora. Tá. Então, mesma coisa de sempre. A igual a P. PRT. Mas não é bem assim, né? Faltam alguma coisinha no meio aí, né? Não tá faltando. P mais PRT, beleza. Então, a primeira coisa que faremos, tirar o P em evidência. Que eu posso fazer que fique mais agradável aqui? Eu posso dividir tudo por P, já ficaria só R mais T, 1 mais RT. Talvez seja isso. Vamos lá, vamos tentar. Então eu vou dividir os dois lados por P, por exemplo. Então fica A sobre P, e aqui fica 1 mais RT. Tá mais próximo aí de isolar isso daí. Agora subtraio 1 dos dois lados. Então eu vou ficar com A menos A dividido por P, tá? Menos 1, subtraindo 1 aí. Isso igual a RT. A sobre P menos 1. Que dá pra fazer de melhor aqui? Esse A, eu não sei como é que vai ficar a resposta do livro, né? Agora eu divido tudo por T. Fica feio pra caramba, né? Faz assim, ó, vamos lá. A sobre P menos P sobre P, tá? Que é a mesma coisa que o menos 1 ali, tá? Eu só tô... Será que eu botei em minúsculo tudo aqui? Quase troço escroto, cara. Faz direito. Pronto. Então esse P sobre P é 1, tá? É um valor dividido por ele mesmo, né? Por um valor igual, vai dar 1. Então eu não alterei esse 1 aí, continua sendo a mesma coisa. E aqui R vezes T. Agora dá pra fazer essa soma, né? Eu vou ficar com A menos P só para deixar mais agradável, tudo dividido por P. Então se eu fizer essa divisão, eu volto a ter isso daqui, ó, A sobre P menos 1. Só que assim fica mais compacto a coisa, um divisor só fica mais fácil, isso vezes RT. Agora eu divido tudo por T, para isolar o meu R, os dois lados aí eu divido por T. Então a minha resposta final vai ser A menos P, mas é maiúsculo, né, cara? A menos P sobre RP. RP não, PT. Pronto, assim tá bom. Então é o que sobrou, né? Dividindo tudo por T vai ficar essa coisa aí. Que é a mesma coisa que multiplicar os dois lados dessa igualdade por 1 sobre T. Se tu quiser olhar dessa forma, fica mais fácil tu ver essa fração aqui, ó. Então A menos P sobre P dividido por P vezes 1 dividido por T. Então tu multiplica a parte de cima com a parte de cima, vai ser 1 vezes A menos P.
e o divisor vai ser T vezes P, que aí fica isso daqui. Então, a maneira que fique mais agradável para ti, e de qualquer jeito tu tem que copiar isso aqui no teu caderno, que aí tu vai ver as frações, tu vai ver todos os passos, fica muito mais fácil de visualizar as coisas, né? Tu não pode esperar que só assistindo um vídeo bobo desses aqui tu vai aprender alguma coisa, não vai aprender nada, absolutamente nada. Talvez tu aprenda a esperar só, né? Porque aprender o conteúdo eu duvido muito, sem copiar, duvido. Então, eu nem acompanho tantos vídeos deles e aparece um monte de recomendação, vai sabe. Isole R. Vamos lá. Então isolar o R vai ficar A menos P. P vezes T embaixo. Então é isso. Isolamos da maneira correta. Ou melhor, maneira adequada. Eu acho que a maneira adequada é entregar a resposta assim. 72 foi-se. 73 agora. Coisa linda, coisa bela. Vamos ver o que a gente tem. Ué, foi esse aqui. Tá. Bom que aqui a gente tem a resposta, né? Muito bom. T igual a mg menos mf e isolar o m. Tá? Tranquilo. mf. Só isso. mg menos mf e isolar o m. Tá. Bom, primeira coisa, colocar colocar o m em evidência, né? Então vai ficar com g menos f. E agora dividir tudo por g menos f. Já vamos deixar o nosso m aqui do lado esquerdo. Eu vou ficar com t, mas não esse t, esse tzão aí, ó. G menos f. G menos f, é isso aí. Tá salvo, tá bonito, tá belo. T sobre G menos F. Exatamente o que a gente tem aqui. É isso. Beleza, beleza, beleza. Essa é a 73. Quem diria que faltava tão pouco para terminar o capítulo e tava tão complicado aquele dia. Quente, barulho demais, assim, absurdamente demais. Eu sei que eu falei que ia ter esses sons aí, mas não demais. Tá a mesma coisa, T, MG, MF, isolar o F. Então, ninguém é bobo, né? Ninguém vai estar escrevendo tudo de novo. Quem é que é bobo? Bom, isolar o F, o que a gente faz? Divide os dois lados por M, primeira coisa. Tem um jeito melhor? Tem. Subtrai mg dos dois lados. Então vou ficar com T menos mg. Vai ficar mais fácil assim, tá? Menos mf. E agora? Multiplica tudo por menos 1. Por quê? Porque pra mim, na minha cabeça, é melhor. Então, vai ficar mg menos t igual a mf. Já deixamos a nossa variável positiva, bonitinho. O divisor vai ser positivo, então o m, né, quando eu dividir aqui, para mim fica mais agradável, tá? Então, vamos deixar o f do lado esquerdo aqui, dividir tudo por m, tá? Então, aqui eu não vou desfazer esse mg aí, deixa ele do jeito que tá. Então, vai ficar mg menos t, menos o tzão ali, dividido por m. Vai ser a minha resposta, vai ficar entregue desse jeito aqui. Muito agradável, muito bonitinha. Se tu quiser, tu pode, em vez de multiplicar por menos 1, deixar do jeito que tava, daí ia ficar t. Opa, não quero alterar nada aqui.
ia ficar o T menos mg sobre ou dividido por menos m, tá? Eu preferi deixar desse jeito, acho que fica mais agradável, mas cada um faz o que o coraçãozinho mandar. Vamos copiar aqui, Windows 1, vamos abrir e fechar aqui para não ficar carregando o YouTube sem necessidade. Então, expondo os canais que eu assisto, né? Também tem essa. Se bem que pouco importa, né? Eu assisto pra aprender a porcaria do inglês, é o que tem ali. Isole F. Cara, isso é uma maravilha, cara. Tu faz, tu manda ele fazer, ele resolve pra ti. F é mg menos t sobre m. Exatamente o que eu fiz. Tá? E ele ainda te explica os passos, ó, que tu tem que tomar para resolver a questão. Nossa, isso aqui no ensino fundamental para resolver aqueles trabalhinhos ou ensino médio. Maravilha, cara, coisa linda de ver. Mg sobre t, tá. Mg menos t sobre m, tá? Eu falei errado, Mg menos t sobre m. 74. Mas de novo, tu não deve usar isso daqui para resolver as questões por ti. Tu tem que resolver as questões e usar quando necessário para ver se a resposta está certa ou quando é muito difícil, daí tudo bem, tu pegar ali e ver os passos que ele usou para resolver, mas não deve viciar em usar isso daqui, cara, que é coisa horrível de fazer. Então, ax menos by, vamos lá, ax menos by igual a cx mais z. Cx mais z. Resolver para x, né? Exatamente. Então, ax menos by, cx mais z. Ótimo, beleza. O que eu vou fazer? Subtrair cx dos dois lados. Então, vou ficar com ax menos cx. Vou somar by dos dois lados. Então, vou ficar com by mais z. Deu para entender, né? Eu tô fazendo dois passos ao mesmo tempo. Primeiro seria subtrair o cx dos dois lados dessa igualdade. Aí tá aqui, menos cx aqui. Se eu fizer menos cx aqui, isso aqui vai para zero. Somando by dos dois lados, aqui some, vai ficar aqui, ó, mais by mais z. Bonitinho, do jeito que tem que ser. Agora eu tiro o x em evidência e vou ficar com a menos c. E aqui não, né, cara? A menos c igual by mais z. E agora basta dividir por a menos c. Então eu vou ficar com x igual a by mais z dividido por a menos c. Simples assim, tranquilo, trivial. Questão 75. Então, Ctrl S. By mais z, a menos c. Vamos lá. Vamos ver se está certo. Z menos by. A menos c. Esse z menos by aí não me agradou, hein? Eu somei. Tá. A menos c tá certo. Z menos by. Pera aí, que não é pra cá que eu tenho que... Aqui é menos by. Eu somei. Tem que dar mais. Isso ficaria z mais by. Menos cx. Legal. Tiro em evidência. Vai ficar a menos c. X vezes a menos c. Isso aqui não interfere em nada. Que é a parte de baixo, né? Cadê você? Aqui não tem pra onde ir as coisas. Aqui é menos. Só ficaria. Vamos pro gabarito.
só daria z menos by se o by no lado esquerdo na nossa equação, na pergunta aqui, peraí que volta, vem pra cá. Só ficaria z menos by na parte de cima da fração se aqui o by fosse positivo, que daí tu teria que subtrair, e daí ficaria z menos by dos dois lados, né? Tu subtrai by se aqui fosse positivo, que é o único jeito, daí fica z menos by, e a parte de baixo do divisor a menos c. Só que tu vai lá olhar, z menos by na parte de cima, e embaixo a menos c. Não tem como isso acontecer. Não tem como ser essa resposta. By menos z, c menos a. O único jeito, isso aqui se tu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, tá? O que garante que o z é positivo. Tudo bem, então isso aqui tá certo. Mas esse by aqui, o único jeito disso aqui ser verdade é se o by fosse positivo, tá? Tu começa, porcaria, tô dando alt tab errado aqui, ó. Isso aqui tinha que ser ax mais by para a resposta do gabarito tá do jeito que tá. Quer ver? Vamos copiar isso aqui do jeito que tá aqui, ó, ax menos by. Não pode, cara. Aqui tinha que ser mais para ficar z menos by, tá? Porque aqui, como é que eu me livro disso daqui? Eu somo by dos dois lados desta maldita igualdade. Aí eu ficaria com z mais by ou by mais z, e do lado esquerdo zero, né? Cai fora. Não tem como ser do jeito que tá aqui. Se eu pedir para ele isolar lá, vamos lá. Não vamos discutir na última questão, mas essa é o gabarito errado. A primeira vez que eu vejo esse livro errar alguma coisa ali, tá aí. E o gabarito. Isso, cara, isso quando acontece aqui numa questãozinha que tu tem como contestar, tu fala, cara, não faz o menor sentido essa porcaria aí ser a resposta certa, não tem como. Tudo bem, agora quando é numa questão que tu não tem certeza das coisas, sabe? Tu não sabe falar assim, cara, acho que esse gabarito tá errado. Tu não tem como afirmar isso. Ou é triste, cara, é lamentável. Vamos ver como é o que ele chega aqui, ó. Copiei exatamente o que tá escrito lá. Vamos ver. Aí ele chega na resposta do gabarito, é foda, ó. Ó, tá aí, ó. by mais z, a menos c. A parte de baixo ele concorda. Ou seja, a parte de baixo está certa. É só o sinal do by. Quer ver? O jeito desse by aí dar a resposta do gabarito lá, esse aqui em vez de menos, aqui fosse mais. É o único jeito de dar a resposta do gabarito. Quer ver? Isole x. Agora vai dar. Vamos lá. Exatamente, ó, z menos by. Deixa eu ver se eu tenho como dar o zoom. Tem. Fica meio escroto aqui, mas vai. Vem pra cá. Tá aqui, ó, x igual a z menos by, a menos c. Então, esse é o jeito da gente chegar nessa resposta aqui. Z menos by, a menos c. Então, pronto. Já mostramos aí por a mais b que tá errado o gabarito. Ou o gabarito tá errado, ou o enunciado da questão tá errado. E aqui a gente já acabou, né, essa parte, não tem muito mal o que fazer. Então, o gabarito está errado ou o enunciado da questão está errado. Provavelmente o enunciado, tá? Muito provavelmente. O problema é isso aqui, ó. Isso aqui tinha que ser um sinal de mais. Mas é isso, no próximo vídeo a gente vai seguir com essas inequações que a gente já viu no livro base, mas que vai ser um conteúdo anterior a funções, que é a parte que eu realmente quero explorar desse livro. Mas até lá a gente revisa esses conteúdos, não é ruim, tá? A gente vai usar esses conhecimentos aqui de qualquer forma. Então não estamos perdendo tempo, estamos revisando um conteúdo extremamente importante. E então assim, eu espero que
Quando a gente terminar com funções nesse livro aqui, é uma coisa que eu espero quando a gente chegar no final da parte de funções, vocês tenham entendido perfeitamente tudo e toda a utilidade de se trabalhar com as funções, e que a gente vai ver isso ao longo de toda a matemática do ensino médio, e para quem for fazer uma graduação, ao longo do curso inteiro, né? De física, de matemática, engenharia, tu sempre vai trabalhar com as funções, é um conteúdo extremamente importante e útil. Então prestem atenção. E no próximo vídeo a gente continua se divertindo com as belas inequações. Muito obrigado pela companhia.